Boa noite, pessoal. Bem, eu também vou apresentar algumas coisas, algumas palestras que eu vi lá no evento, no DevCamp. E vocês podem assistir também, quem estiver assistindo pode assistir a do Heron e a do Jonatas, que também foram no DevCamp e já colocaram, já falaram um pouquinho. Então, algumas já até foram comentadas, eu vou passar rápido. Por exemplo, a do Gerenciando para a Felicidade, do Johan. E o Heron comentou sobre isso, né, que ele fala que você tem que fazer experimentos, gerenciar o ambiente, não as pessoas, focar no progresso. E o que o Heron não falou muito, eu vou falar aqui, que é de delegação, né? Ele falou que delegar não é um negócio binário, né? A gente pensa que delegar é colocar na mão das pessoas e deixar lá. E ele fala que não é bem assim, você tem níveis de delegação. Daí ele fala de 7 níveis de delegação, né? E quanto maior o nível de delegação, quanto maior o número aqui de delegação, mais você está deixando na responsabilidade do time fazer isso. Então, o primeiro nível, por exemplo, o gestor, ele diz o que tem que ser feito, né? Simplesmente assim, é aquela situação que você não vai deixar na responsabilidade do time, né? Ele vai delegar, por exemplo, salário, investimento, né? Sei lá, alguma coisa desse tipo. O gestor decide. Outra o gestor vai vender a ideia para a equipe. Então ele vai chegar para a equipe e falar, olha, tem uma situação assim, assado, tal, o que vocês acham, como é que, né? Eu acho que seria legal se a gente fizesse isso daqui, vai agregar no produto. Então ele vai levar uma ideia, mas ele vai vender a ideia do produto. O André Faria, até quando comentou sobre isso na palestra dele, o André também deu uma pincelada nisso, nesses níveis de delegação, e o André falou de um caso de um gestor que ele chegou para o time e falou assim para o time, pessoal, a gente vai ter que mudar todo aí o que a gente planejou, porque a gente precisa desenvolver essa funcionalidade a toque de caixa, assim, urgente. Aí o time ficou nervoso, ficou bravo, os caras ficaram bem nervosos, falando, pô, mudando o negócio uma da hora, tal. E aí depois chegou outro gestor, né, tinha outro gestor no time, chegou lá e falou pro pessoal, então pessoal, que está surgindo uma nova oportunidade aí, e se a gente quiser ser o primeiro, tá no topo, a gente precisa desenvolver essa funcionalidade aqui até tal dia. Entendeu? Então, se a gente conseguir fazer isso, a gente vai estar bem no mercado. E aí engajou o time, né, ele conseguiu vender a ideia para o time. O terceiro nível fala que o gestor, ele pede a opinião da equipe, mas ele que toma a decisão. Então ele lança a ideia, mas no final ele que vai decidir. O consenso nós vamos decidir junto, o gestor e o time. O aconselhar ele vai aconselhar o time, mas o time que decide. E aí o sexto, a equipe decide e depois presta conta. Fala, a gente decidiu tal coisa. E o delegar não me importa que vocês vão decidir, né? Tá na conta de vocês. Então ele fala de 7 níveis de delegação, e o quadro que o Heron falou, que eu ia mostrar, que já tava tudo pronto a mostrar já, é esse daqui, né, onde você tem um quadro que você tem as decisões da empresa e qual que é o nível de delegação, né? E tem empresas que faz um quadro físico desse aqui, né? Com os post-itzinhos. Então, coloca os níveis, coloca as coisas e fala o que cada um vai decidir. Então você consegue saber o que é específico do gestor e o que o time pode decidir. Ele também falou no final sobre os 12 passos para a felicidade. Ele falou de coisas tipo de você ser agradecido, de você se exercitar, de você meditar, se socializar, coisa do tipo, que isso faz diferença no ambiente, né, de trabalho, faz diferença na sua vida também. Aí isso tudo está lá no site do Johan. Esse aqui é o caminho, vocês podem acessar e ver mais informações lá. Tá? Bem, a segunda palestra que eu assisti, uma das boas palestras, o evento em si é muito bom, tá? Eu gostei muito do evento, as palestras que tiveram, foi um dia só, mas as palestras que tiveram foram bem produtivas. Essa palestra aqui, do Marcelo, ele é da Great Place to Work, que é uma empresa que faz pesquisa, né, de melhores lugares para trabalhar e tal. E aí fizeram uma pesquisa aqui no Brasil recentemente perguntando onde que era um excelente lugar para trabalhar, né? O que as pessoas consideravam um excelente lugar para trabalhar. E aí na visão do colaborador, um ótimo lugar para trabalhar é um lugar onde ele confia nas pessoas com quem trabalha. É um lugar onde ele tem orgulho de trabalhar, tipo a Bluesoft. É um lugar onde ele gosta das pessoas que trabalham lá, dos colegas, né, que estão junto com ele. Na visão do líder, né,
Para os líderes, uma companhia que atinge seus objetivos com pessoas que dão o melhor de si é um ambiente bom, ou seja, é um ambiente de confiança, tá? E aí, ele fala que quando você investe no ambiente de trabalho, você gera resultados, tá? Ele mostra aqui que os principais, as empresas que estão lá no topo do ranking, são as empresas onde o gestor ele fica uma média de 7 anos. Aí aqui no Brasil, a média de tempo que o gestor, né, que um CEO fica nas empresas é de 2 anos e meio, por exemplo. Só que as empresas que estão lá no topo são 7 anos. Por quê? Porque gera uma confiança, né? A empresa confia no cara, o cara confia na empresa. Então, basicamente, ele vai começar a falar daqui para frente de confiança. E aí ele fala que as empresas que estavam lá no topo, elas, conforme aumenta a confiança dos funcionários na empresa, aumenta a satisfação dos clientes, porque os caras começam a trabalhar mais engajado, começam a trabalhar mais feliz, e isso vai aumentando a satisfação dos clientes também, porque, lógico, melhora a qualidade do produto. Melhora o desempenho na bolsa. Então eles fizeram análise desse tipo. As melhores empresas que estão lá no topo são as empresas que estão melhor na bolsa, são as empresas que cresceram no tempo de crise. Então, enquanto o PIB de 2015, né, foi negativo, essas empresas cresceram 14%. Então, ou seja, as empresas que investem, né, no caso no ambiente de trabalho, são empresas que estão sempre crescendo. E aí fala, qual que é o segredo para isso, né? Bem, o segredo é escutar os colaboradores, então ouvir o que eles têm para dizer, ouvir o que eles esperam da empresa, aperfeiçoar as práticas da empresa ouvindo eles, né, e desenvolver a liderança. Então, o que mantém os funcionários na empresa? Tem essa pesquisa que diz o seguinte, que não é estabilidade, não é a remuneração, né? Muita gente pensa que remuneração é que mantém as pessoas na empresa, mas no mercado de trabalho que a gente está hoje, principalmente de tecnologia, a gente sabe que dinheiro não é tudo, então não é remuneração, então não é também alinhamento de valores. Tem muitas pessoas que trabalham na empresa, mas também não estão tão preocupados com os valores, até porque muitas empresas, os valores não são assim, não são iguais, né, os seus colaboradores, né? E, na verdade, o que mais mantém os funcionários da empresa é a oportunidade de crescimento. As pessoas querem crescer, as pessoas querem evoluir na sua carreira. E procuram empresas onde ela tem oportunidade de fazer isso. E aí ele conta o caso do museu, que eu até comentei com algumas pessoas que estavam no papo técnico lá, que é bem interessante, que ele fala assim, você precisa conectar, né, as pessoas que vão trabalhar no projeto com o projeto, né? Mostrar a visão para eles, conectar a visão. E aí ele fala aqui do museu, no Teatro Municipal aqui de São Paulo, que eles foram reformar o teatro, e as pessoas sabem que as pessoas que trabalham na construção civil, elas costumam de vez em quando, né, dar uma dor de cabeça quando ela se desentende com o gestor, com o engenheiro e tal, e esses problemas vão aparecer mais lá na frente, na estrutura do prédio, né, num cano que está entupido, porque foi mal feito, coisas do tipo. Então o que eles fizeram? Antes de começar a obra, eles pegaram todas as pessoas que iam trabalhar naquela obra, né, os operários, e eles levaram para assistir um concerto. Levaram lá, teve um concerto, eles assistiram um concerto. E depois que eles terminaram a obra, a primeira noite foi para os operários e os familiares deles. Então, as pessoas que estavam trabalhando lá, elas sabiam o que elas estavam fazendo, elas sabiam por que elas estavam lá. Elas não estavam lá simplesmente arrumando um cano, construindo uma parede. Elas tinham um propósito maior, que era colocar o teatro para funcionar. Então elas estavam ligadas, elas sabiam que aquilo ali era um ambiente cultural, né, porque elas viram isso funcionando, sabe? Então assim, eles conseguiram conectar, né, os valores das pessoas com os valores da empresa, né, e aí as pessoas conseguiram sentir isso daí. Então, isso quer dizer mais ou menos o que eu estava falando ontem para vocês, que às vezes a gente precisa pegar um time e levar o time para poder vivenciar o dia a dia do cliente. É conectar a necessidade do cliente com o desenvolvimento. Quando você estiver desenvolvendo, você vai lembrar de como o cara usa o sistema, de por que ele está usando o sistema, de uma funcionalidade que você vai fazer vai ajudar a vida dele. Então você vai conectar o time a isso. O time não está simplesmente desenvolvendo uma tela, não está criando uma tabela. Ele está melhorando a vida do cara que vai estar trabalhando lá, né? Tá fazendo uma forma mais fácil do cara, mais produtiva do cara trabalhar, né? Então é mais ou menos isso.
E ele também citou esse caso bastante interessante do presidente da Gazin, que assim, todo mundo que entra na empresa, independente do cargo, ele faz um almoço, um jantar, coisa assim, e ele chama, ele faz, né? Ele mesmo cozinha e ele chama o colaborador e serve o colaborador. E durante esse período que ele está servindo, ele vai fazendo pergunta, vai conhecendo, né, a vida da pessoa, e ele também vai contando da cultura da empresa. Então é uma forma de transmitir a cultura da empresa, de transmitir os valores dele, né, que ele criou na empresa, que a empresa, enfim, tem, para as pessoas novas que estão entrando e mostrando o exemplo, servindo. Porque você vê o cara que é o chefe da empresa, que é o dono da empresa, servindo uma pessoa que vai trabalhar, por exemplo, na limpeza, né? Então é um cara que é um bom exemplo. E ele fala que as práticas da empresa têm que ser montadas em cima da percepção dos funcionários, né? Que é aquela coisa de você ouvir e depois você criar as regras, né? As práticas do ambiente. Então você tem que transformar o ambiente de trabalho através de ações de liderança. E é isso, beleza. Ruim que eu não coloquei o fim aqui. E a outra palestra fala de grupo de pessoas e equipes perenes, né, do Fernando lá da Dextra. Daí ele fala um pouquinho como que são as equipes lá na Dextra, né? A Dextra, desculpa, é uma empresa que monta software por demanda, né? Então é como uma fábrica, é uma fábrica, trabalha com ágil e tal, mas é uma fábrica de software. E aí ele explicou mais ou menos como que são equipes autossuficientes, são equipes onde as melhores ideias são que prevalecem, então tipo, não tem alguém que fica gerenciando a equipe, dizendo para ela o que ela tem que fazer, as pessoas têm voz lá, sabem lidar com a complexidade, não precisam de regras e eles fazem bem o seu trabalho, né? Então, na verdade, isso aqui está tudo junto, não precisa de regra para fazer bem o seu trabalho, eles sabem o que precisam fazer. E aí ele fala o seguinte, que o sucesso não é sistematizado, ele fala para tomar cuidado com regras, porque às vezes a gente cria muita regra e isso pode desmotivar as pessoas, né? E ele fala que um grupo de pessoas também não é um time precisa de tempo para poder estar... para poder ter coesão, para que as pessoas confiem umas nas outras. Então mesmo trabalhando num ambiente onde uma hora está desenvolvendo numa linguagem, outra hora em outra hora está formando um time aqui, outro ali, eles procuram criar times que perdurem, e isso é o significado da palavra perene. Perene é que perdure, que dure. Então eles procuram criar relacionamento entre as pessoas que sejam duradouros entre os times. Então eles não quebram muito a formação dos times, e quando eles quebram pouco, né? Para que os times se mantenham coesos ali e consiga ter esse ambiente, né? E principalmente por causa disso, porque não é um grupo de pessoas que tem vários skills trabalhando junto, é um time. E ele fala também que é importante o time perguntar o porquê das coisas, né? Conectar o time, outro cara falando a mesma coisa que eu falei ontem, conectar o time ao produto, então levar o time para o campo, né? O time tem que saber por que ele está fazendo as coisas. Então, lá quando alguém chega com a necessidade, o time participa disso, o time ele sabe, né, a necessidade do cliente, não é alguém que chega para eles e fala, olha, essa é a necessidade, faz assim, né? E também isso cria no time um senso de impacto no que ele está fazendo. Então ele sabe que o que ele está desenvolvendo, onde que vai impactar, como que vai impactar, porque ele viu, ele sentiu, né, a necessidade do cliente. Tá? Aí ele fala também de um jogo chamado Torre de Espaguete, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de jogar, eu nunca vi, para ser sincero, mas ele fala de um jogo de espaguete com crianças, né, que estavam jogando. Aqui não são crianças, mas serve. Então ele fala da ausência de políticas, né? Porque é um jogo que você pega lá os palitos de espaguete e aí você vai colando eles lá com uma fita, né? E a ideia é que você tem que fazer uma torre que tem que ficar de pé. Só que assim, não tem regras aqui, né? As pessoas vão colaborando umas com as outras, elas vão se ajudando, então permite a criatividade, porque uma pessoa pode, não, deixa eu segurar aqui, não, vamos fazer esse lado primeiro aqui, fazer o outro. Não tem uma pessoa que é o líder, que chega lá e fala, pessoal, vai lá, põe mais um aqui, não, todo mundo está se ajudando, não, e toda hora alguém está dando uma ideia, tá mudando a estratégia, então é um jogo legal,
para poder mostrar colaboração, cooperação, não tem política, as pessoas criam as políticas na hora mesmo. A qualidade dos relacionamentos aqui é bom, porque as pessoas estão ajudando umas às outras de verdade, não tem nenhum querendo passar na perna do outro, porque um depende do outro para poder montar a torre aí. Então ele falou sobre isso. E é mais ou menos nisso que eles se baseiam lá, né? Então não tem, por isso que não tem a gerência, não tem alguém mandando. E aí ele fala, novamente ele frisa que auto-organizáveis lá é no sentido de tudo mesmo, inclusive nos métodos de desenvolvimento. Então, quando eles pegam um produto para desenvolver, o time que vai pegar aquele produto decide até se vai usar Scrum, Kanban, se vai usar Waterfall, se não vai usar nada. E o time define. Eles só alinham a meta, né, o que precisa ser desenvolvido ali, a meta, tem os valores, essas coisas todas, mas o time que define como é que vai desenvolver, né, e eles não se metem nisso. E ele, claro, tem alguns problemas, né, que eles tiveram lá, e ele fala desses problemas. Por exemplo, a formação de silos, né, de pessoas que acabam ficando naquele mundinho ali e não se conectam com as outras, porque fica tão coeso ali que acaba que não se misturam. E aí como que eles resolveram? Ele criou atividade para gostos comuns. Então, por exemplo, mais ou menos o que a gente fez aqui, vamos fazer um dojo, vamos fazer um evento aqui, alguma coisa de testes, e aí todo mundo gosta de teste vai participar. Então pessoas de diferentes times que se envolvem com teste vão participar. É o que a gente chama de reunião de tribo, que também tem no Spotify, né? E a ideia é criar eventos para conectar pessoas de times diferentes, tá? Também tem a questão do próprio isolamento dentro de um time, né? Então ele fala que isso resolve como? Criando um programa de mentoria, onde a pessoa mesmo escolhe, né, quem que ela quer que seja o mentor dela. Também você tem um coaching, que aí é um trabalho mais com RH, para evitar que as pessoas fiquem isoladas dentro daquele time. A outra palestra aqui é a palestra do Matheus. Matheus é um amigo meu, a gente se conhece há bastante tempo já. E ele chegou a dar aula para mim também na faculdade. Ele é cofundador da WebGo. E ele falou um pouco sobre gestão sem gerentes. Aí ele mostrou alguns gráficos, falou que 42% das empresas, apenas 42% das empresas continuam em atividade depois de 5 anos, 58% encerram as atividades, né? Ele também falou que muitas pessoas não estão engajadas no trabalho, né? Numa pesquisa que foi feita aqui em 2013 pela Gallup, mostra que apenas 13% das pessoas estão engajadas no trabalho. E aí ele falou um pouco da definição também de organização. Segundo ele, a organização é buscar a cooperação de pessoas e alcançar resultados que satisfaçam as necessidades individuais do grupo e do grupo, né? E aí ele fala da teoria de Taylor, né? A teoria de Taylor, em 1911, diz o seguinte: você tem pensadores, pessoas que vão decidir, que vão controlar, que vão comandar, e você tem pessoas que vão executar, né? Pessoas que vão obedecer. Taylor disse que todo o trabalho deve ser planejado e tem que possuir uma metodologia própria para ter um desempenho máximo. E deve existir uma forma de controle para garantir que o trabalho seja executado de acordo com o que foi planejado. Então planeja e executa e vê se deu certo, né? E tem que ter alguém, tem que ter um gerente para garantir que o processo está sendo executado. Mas o gerente é o cara que vai decidir, né? Então você tem os pensadores e você tem os executores. No entanto, numa arquitetura hierárquica nesse sentido, acaba causando distrações. Por quê? Porque as pessoas elas ficam em busca do poder. As pessoas que estão como executores e elas querem subir na vida, elas vão sempre querer ser os pensadores, elas vão sempre querer ser o gerente. E isso vai causar distração, porque a luta lá não é para fazer um melhor produto, as pessoas não estão trabalhando por algo maior, por um valor, né? Estão trabalhando para poder ganhar mais dinheiro, para poder ser melhor que o outro, para poder um dia virar o chefe. E ele fala assim, mostra esse gráfico de evolução do tempo, que em meados de 1990, quando o Taylor falou disso, a gente tinha produção em massa. Então era comando e controle porque as coisas eram mais simples. Aí depois, até 1970, a coisa começou a ficar um pouco mais complicada, você teve boas práticas, começou a falar muito em marketing, estratégia, plano de carreira, coisa do tipo. E agora,
nós estamos aqui numa situação que a gente está falando de management 3.0, de complexidade, práticas emergentes, aprendizado emergente, inovação, né, equipes auto-organizáveis. Então, assim, o mundo mudou. E hoje você tem pensadores e executores trabalhando juntos, e você não tem mais uma pessoa mandando e os outros fazendo. Então, as equipes de hoje, né, segundo o Matheus, deveriam ser mais desse tipo, com lideranças situacionais, onde você tem um grupo de pessoas e onde alguém que é especialista, né, em uma determinada área vai assumir a liderança quando for necessário. E não ter alguém que está o tempo todo mandando, não ter um chefe. Aí ele também cita uma frase aqui desse Niels, acho que é isso que é o nome dele, que fala o seguinte, que a organização é como uma rede viva e interconectada, guiada pelos esforços do mercado. Né? Ou seja, o mercado vai evoluindo, as coisas vão mudando. E ninguém está no controle e todos estão no comando. Né? Que é mais ou menos o que ele está falando. Né? Todo mundo está no comando ali. E quanto maior a conexão entre as pessoas, melhor será o resultado. Aí volta naquela primeira palestra, segunda palestra que eu falei para vocês lá de gestão. E quando ele fala quando a gestão é dirigida pelo valor, o feedback é a chave para resolver os problemas. Então você tem algo para resolver, você tem as pessoas ali trabalhando, você tem alguém que está fazendo a liderança situacional e aí está tendo feedback constante daquilo e aí você consegue desenvolver um produto melhor. Tá? É isso. A outra palestra foi de DevOps, eu já saí um pouco da área de gestão, foi DevOps. E ele diz assim, que DevOps a gente está acostumado a ouvir Continuous Delivery, Continuous Integration, Continuous Testing, e aí o fluxo mais ou menos é assim, você tem as equipes trabalhando, desenvolvendo, aí você tem um repositório onde dá commit, depois vai para o Jenkins, roda um pipeline e tal, e aí vai para deploy. E ele fala de feedback, automação sem feedback pode ser ruim. Então, mesmo que você tenha tudo aquilo, toda aquela automação, se você não conseguir, ou você não conseguir ter um feedback, isso pode ser ruim, certo? Porque se não der certo, depois em produção você não tem como saber. Então ele fala mais sobre a experiência dele com mobile, né? Esqueci de falar, mas ele é da HP, e depois no final ele fala sobre um produto da HP para fazer esse trabalho aqui. A ideia deles é o quê? É medir a experiência real do usuário, medir o uso de bateria, medir o uso de dados, analisar os sentimentos, analisar o tempo que demora para abrir, tempo de resposta, qual o fluxo que o cara segue quando ele está utilizando, os erros, os crashes e assim por diante. Analisar como que está sendo utilizado o produto. E aí ele fala agora de um novo conceito que se chama Continuous Assemblies, que é tipo assim, que é um feedback contínuo. E aí para isso o que eles fazem? Coleta os dados, né, que está sendo gerado enquanto o usuário está usando, tá? Aonde o usuário está usando, aonde está acontecendo o erro, qual é o caminho percorrido, a análise desse caminho, tá? E aí testa em vários dispositivos, e com isso você faz o caminho reverso, você pega lá do final e você volta trazendo esses dados até chegar na equipe de desenvolvimento. Então é fazer a volta, né? Então você vai da equipe para o deploy e você volta do deploy para a equipe. Tá? E aí tem dois aplicativos, o HP Mobile Center e esse App Plus, né, que chama? É isso? E ele fala desses dois aplicativos aqui que servem para fazer justamente esse tipo de coleta de dados. Outra palestra que eu assisti do Viva Real, né, o Roberto Marim do Viva Real, e ele fala da nuvem sem raios. Ele fala dos produtos da Amazon, né? Fala dos conceitos, dos produtos que eles utilizam lá, da estratégia de armazenamento, balanceamento de carga, enfim, ele vai explicando como que o case, né, do Viva Real, ele vai mostrando como foi que eles foram evoluindo, fala dos problemas que eles tiveram, dos casos que eles precisaram voltar e mostrou como que está a arquitetura deles hoje. Basicamente foi isso, beleza? Obrigado.